Oi, turma! Tudo bem com vocês? Espero que esteja, né? Espero também que esteja gostando do nosso projeto, né? Debate em temas, na qual a gente objetiva levar, né, o conhecimento do básico ao aprofundado, né? Como o nosso próprio Instagram, Debate em Temas, diz, né, na sua bio, né? E hoje, né, não poderíamos deixar de falar, né, da recente decisão, né, de derrubada de veto, dos vetos presidenciais, que foi em torno de 24 que o presidente vetou, e foi deliberado, né, pelo parlamento brasileiro a derrubada de 16. Então, assim, são 16 vetos derrubados que certamente vão estar na sua prova. Por quê? Alterou a lei do pacote de crime, alterou, né, a lei de interceptação e várias outras leis que impactaram e vão impactar certamente nas provas. Então, estamos com o professor Miller já ia 100% antenado, né, sobre... Vamos às ordens. E é isso. Já peço desde o início que curta, compartilhe, né, e comente se tiver alguma dúvida sobre esse tema. E a gente vai começar explicando já, desde logo, do homicídio praticado com arma de fogo, né, e no artigo 121 do Código Penal, é claro, né, na causa de aumento que é previsto, né, uma vez praticado, se você praticado um homicídio com arma de fogo, agora de uso restrito e proibido, ou proibido, né, restrito ou proibido, certamente vai impactar na causa de uma qualificadora desse crime de homicídio, né, em penas bem maiores, né. É como vale a pena ler da forma que está aqui, né, que as condutas no artigo, novamente, desculpa, artigo 121, parágrafo 2º, né, na qual diz assim: se as condutas descritas no caput, né, do artigo 121, como já diz, né, na utilização de arma de fogo, né, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Né? Ou seja, é uma alteração que vai certamente estar na sua prova. Por quê? Né, o professor Miller vai já até explicar, há uma diferença, né, no outro crime, né, que lá só diz que é o crime utilizado, né, com arma de fogo de uso proibido, não é isso, professor? Exato. Tem uma diferenciação, esse parágrafo, o inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código. Ele tinha sido vetado pelo presidente da República sob o fundamento da proporcionalidade, notadamente acerca dos agentes de segurança pública, né, até por conta da pena elevada de 12 anos, né, do homicídio qualificado. E foi derrubado agora pelo Congresso. Então, fazer uma diferenciação básica, né? O homicídio qualificado, ele é com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ele é crime hediondo. Artigo 1º, inciso 1, crimes hediondos, 1012/90. Então, tem uma diferenciação da posse e do porte legal de uso de arma de fogo. Posse e porte legal de uso de arma de fogo restrito não é mais hediondo, apenas a posse e porte de uso ilegal, de uso proibido, não mais restrito. Isso, diferentemente do homicídio empregado ou por restrito ou proibido, será hediondo. Agora, a posse e ou o porte será crime hediondo se for arma de uso proibido. Eu vou até aproveitar o gancho, professor, para diferenciar, né, a arma de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido, Isso, né? E certamente o nosso decreto. o Estatuto de Desarmamento, ele é tido como norma penal em branco, né, de caráter heterogêneo. Ou seja, há necessidade heterogênea por quê? Há necessidade de outros regulamentos para definir, né? Há um decreto, né, que regulamenta isso, do que é cada tipo de arma de uso de fogo. Assim, arma de uso permitido é nada mais do que aquela que é controlada pelo Exército, mas é permitido que as pessoas físicas ou jurídicas possam utilizar. Já de uso restrito, também é controlada pelo Exército, que é o que diz o decreto 3665 de 2000, né, é controlado pelo Exército, a de uso restrito, mas somente pode ser utilizada pelas Forças Armadas, né, Forças Armadas e os órgãos de segurança pública, né, do país. Então, por isso que é restrito. E o de uso proibido, né, o decreto aqui que faz essa diferenciação, o decreto 10.030, ele menciona que o de uso proibido são aqueles estipulados por acordos ou tratados internacionais como armas de uso proibido, né, ou armas dissimuladas com a aparência de objetos inofensivos.
também essas são as classificadas como de uso proibido. Perceba que a diferença de uso proibido ou é por convenção ou é por uma dissimulação da arma como um objeto inofensivo, mas que é de uso convencionado como de uso proibido, né? Então, assim, é importante frisar até para compreender o contexto aqui dessa alteração. Então, assim, vamos lá. Homicídio praticado com uso de arma de fogo restrito ou proibido vai incidir a qualificadora. Correto, professor? Correto. Qualificadora, salvo melhor juízo, né, de 12 a 30 anos. O aluno depois confere aí no Código Penal, mas salvo melhor juízo, 12 a 30, já eleva essa pena, né, qualificadora do homicídio. Ok, bem pontuado. Praticar essas circunstâncias aqui. No que toca a outra alteração aqui por conta do nosso tempo, a gente vai tentar falar, né, vai falar das 16, né, vamos ver como é que vai desenrolar aqui no ocorrer do nosso tempo para que você, né, tenha conhecimento e possa ser assertivo nas suas provas, porque toda alteração não tem jeito, novidade cai. E se falar de CESP, SEBRASP, aí é que é certeza, que alteração legislativa. E principalmente, professor, lembrando também, é bom professor tocar nesse assunto das legislativas, que essa está bem quentinha, ela está em vacácio, né? A promulgação do presidente da República da derrubada dos vetos ocorreu agora dia 30 de abril. Aí, conforme o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95/98 e decorrente da LINDB, né, tem uns 30 dias aí de vacácio legis. Ou seja, os próximos concursos, a partir daqui 30, 40 dias ou do segundo semestre, né, a depender da pandemia, certamente já as alterações aqui. Exatamente, professor. E sempre assim, esses são os aspectos gerais, né, mencionados pelo professor, a Lei Complementar 95/98, mas sempre olhe no seu edital, né, porque se no edital tiver alterações legislativas, né, e não tiver nenhum tipo de... Se não tiver um marco temporal, geralmente você vai para saber se cai ou não na sua prova, basta ver se o edital estipula um marco temporal. Todas as alterações legislativas até a data de publicação desse edital. Então, assim, você vê que há um marco temporal no que toca às alterações legislativas. Se não tivesse marco temporal, porque está aberto para cair as alterações posteriores à publicação do edital, né? No que toca ao segundo aspecto, né, são os crimes contra a honra, né, do artigo 141 do Código Penal. Esses, né, a mudança significativa é a causa de aumento, né, que antes era previsto como 1/3, né, de causa de aumento, e essa causa de aumento, né, vou frisar, incidia quando você praticava um crime contra a honra, utilizando de meios de fácil divulgação ou fácil disseminação, né, que poderia, por exemplo, internet, né, pode ser uma rádio, pode ser outro meio que é fácil, né, de disseminar o crime contra a honra, que, né, a gente se conhece já, né, o crime de calúnia, o crime de injúria e o crime de difamação. Então, assim, nessa derrubada, né, a causa de aumento agora é muito mais elevada, são 3 vezes, né, 3 vezes, é o triplo, né, como diz a própria redação, da forma que ficou. Olha como ficou aqui, o parágrafo 2º, né, do artigo 141. Se o crime é cometido ou divulgado em qualquer modalidade das redes sociais ou da rede mundial de computadores, aplica-se o triplo da pena, né? Então, ou seja, é uma elevação considerável, né? E essa causa de aumento, né, professor, dentro da dosimetria da pena, ela é vista na terceira fase, não é isso? Isso. Primeira fase, nós temos as circunstâncias judiciais. A segunda fase, as agravantes e as atenuantes. E na terceira fase é verificada as causas de aumento e diminuição da pena. Todos os debates acerca da pena, né, de certa forma, o recrudescimento dessa pena, né, traz uma maior responsabilidade para quem utiliza a internet. Ela, de certa forma, inibe, sim, o usuário, o navegador que se esconde atrás de uma câmera, de um meio de comunicação como a internet, de rápida difusão, né? E eu reforço, né? A internet não é uma terra sem lei, né? Hoje em dia é muito fácil descobrir, né, quem está por trás, né, utilizando o celular, o computador, porque é feita a identificação através de IP, né, que é internet protocolo, né? Um protocolo de internet na qual todo mundo acessa. Para você acessar a internet, todo mundo tem um IP, esse IP é destinado automático. Então, as forças, a segurança pública, a força persecutória na hora de investigar,
vai atrás, né, pelo raio de abrangência e localiza o IP. Então, assim, atentado muito bem, né, nesse caso, os crimes agora contra a honra, né, que eu vou só recapitular aqui o crime de calúnia, né, que deixa de imputar crime, né, se imputar crime com a necessidade de ter o dolo de imputar crime a alguém, né, já a difamação, né, é você ofender a imagem da pessoa, né, e para que elas configurem, né, de certa forma se configurem no intercrimes, a necessidade do terceiro tomar conhecimento, né, é um detalhe importante, né, para se caracterizar a difamação. E já a injúria é aquela injúria direta, né, pessoal, na qual ofende a dignidade, o decoro da pessoa, né. É basicamente isso a diferença desses três, né. No caso da injúria, ofende diretamente a honra subjetiva, né, da vítima. Exato. Honra subjetiva. No que avançando mais adiante, né, outra operação significativa e bem polêmica, né, é o juiz de garantias, né? Meu Deus, juiz de garantias, na qual está até suspenso, né, professor? O juiz de garantias? Exato. Em relação à possibilidade ou impossibilidade, né, da realização de audiência de custódia ou apresentação por videoconferência, né? Nós sabemos, fazendo uma breve síntese aqui, sobre esse tema, audiência de custódia, influenciado nos tratados internacionais, principalmente o Pacto de São José da Costa Rica, né, que o mundo afora conseguiu adotar. Lá tem a apresentação do preso em 24 horas para aferir a legalidade da sua prisão e o mínimo de dignidade, né, do odiado. Acontece, então, até quando o pacote anticrime, né, nós tínhamos a resolução 213 do CNJ, que ele adota, né, a audiência de custódia para todos os presos. E também os presos cautelar e definitivo, né, ele foi bem amplo, a resolução. Veio o pacote anticrime, artigo 3º-B, parágrafo 1º. Se me permite, eu vou ler rapidamente aqui o parágrafo 1º, que é o objeto aqui dessa. O preso em flagrante, força de um mandado de prisão provisória, será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Ou seja, esse parágrafo foi derrubado agora pelo Congresso Nacional, que o presidente tinha vetado. Acho que antes desse veto do presidente, lá por meados de 30 de janeiro de 2020, o ministro Fux, presidente do STF, suspendeu sine die, ou seja, sem prazo, sem data certa, o juiz das garantias e todos os seus consectários. Ou seja, estou falando ali do artigo 3º-A ao artigo 3º-F do CPP. E o artigo 3º-B, parágrafo 1º, inserido nessa suspensão. O que a doutrina diz? Renato Beiro, Rogério Sanches, Kleber Masson, dentre outros, analisando tudo isso. Eles dizem assim, praticamente ignorar esse artigo, até porque o plenário do STF ainda não bateu o martelo. Então, enquanto não bata o martelo, não decida substancialmente o emprego da videoconferência, continua aplicando a resolução 313 e vou além, 329, que é a que trata da pandemia. E lá nessa resolução, eles excepcionalmente admitem sim o emprego da videoconferência. Então, por hora, mesmo com o restabelecimento desse parágrafo, aplica-se excepcionalmente o emprego da videoconferência. Exatamente. Até enquanto o Supremo não bateu o martelo. Exatamente, muito bem pontuado e explicado, né? Ou seja, professor Gerson, só para arrematar esse tema aqui, em 10 de dezembro de 2020, através do agravo regimental na reclamação 29.303, o Fachin, ele estendeu a realização de audiência de custódia para todas as modalidades prisionais. Isso inclui
o preso provisório, o preso definitivo e o preso através de prisão penal decorrente de sentença penal condenatória, para todas as modalidades. Eu digo isso porque a audiência de custódia, já encaminhando ao final dessa análise, ela basicamente passa em 3 momentos no CPP. Nós temos ela no artigo 310. O artigo 310 fala da audiência de custódia para o preso em flagrante. Já o artigo 287, ele fala da audiência de custódia através do mandado de prisão. Ou seja, isso aí leva a crer que é a prisão temporária ou preventiva, porque ele está dentro do título do CPP pertinente às medidas cautelares. E o ministro Fachin estendeu para tudo. Então fica a título de informação essas 3 passagens, depois o aluno lê atentamente, e com a decisão aqui do ministro estendendo para todas as modalidades prisionais a audiência de custódia. Muito bom, muito bom. Sendo que, só reprisando, antes da gente encerrar, a audiência por videoconferência se dá de caráter excepcional, né? Excepcional, Isso, não é regra, né? Mas que vem sendo adotado justamente por conta da pandemia e a resolução já citada pelo professor de número 329, né? E frisar como está na lei, né? Apesar de estar suspenso, se cobrar literalmente, né? A lei vem dizendo que só um minuto. A lei vem dizendo que o preso flagrante ou preso por força de mandado de prisão provisória será encaminhada à presença física do juiz, né? De garantias, no prazo de 24 horas. Basicamente isso, né? A parte importante, né? Vai ser objeto, professor Jefferson, de muito debate, porque no artigo que eu citei, o 310 e 287, nada tem dispondo acerca da videoconferência. Lá só está falando da audiência de custódia. Não está falando da vedação ou da admissão da audiência por videoconferência, né? Vai ficar para os tribunais delimitar isso aí. Exatamente. E essa discussão, ela se dá justamente porque justamente a defesa, né, ou a defensoria pública, né, que é visto como custos vulneráveis no ordenamento jurídico, alega, né, diversos ferimentos, né, na defesa. Um deles, né, é a questão do preso eventualmente não estar pessoalmente com o seu causídio, com o seu advogado, né, ou com a defensoria pública. E isso prejudica na hora das análises, né, formais da prisão, né, se foi cometido, se foi respeitado, né, a questão do direito ao silêncio, né, professor Fernando White, se não houve agressão, se não houve tortura. Inclusive agora, né, de prisão, de polícia, né, né, na verdade, a segunda turma do STF tem decisões divergentes, mas aqui nós já vimos aqui que a banca gosta das autorias do ministro Gilmar Mendes. Então, ele dali já várias vezes o CESP já adotou a linha de entendimento dele e, por maioria, a segunda turma ontem, né, ela concedeu ordem de habeas corpus para um preso que não ficou, pelos depoimentos dos policiais, não ficou tratado, que os policiais eles não avisaram ao preso em flagranteado o seu silêncio, o Miranda Rights, né, Miranda Rights, é o direito ao silêncio que o preso tem, e o Gilmar Mendes foi categórico, lá habeas corpus, né, que o direito ao silêncio, essa informação ao custodiado, ela não vale apenas para um interrogatório formal, ela também na atividade policial, assim que faz a captura do preso. Fica a título de formal decisão, que nós temos a maioria de ontem. Então, geralmente as bancas cobram mais recente quando tem esses temas controversos. Sensacional. É de ontem, né? E lembrando que esse vídeo está sendo gravado dia 6 de Exato. maio. 6 de maio. É isso. Muito bom, professor. Bom, avançando no debate em temas, né? O outro ponto aqui importante dessa derrubada de veto é a defesa de agentes da segurança pública, né? Ou seja, muito se reclamava, né, que não havia defesa institucionalizada, vamos dizer assim, ou legalmente falando, né, ficava muito a critério de cada órgão, né, uma defesa, e o pacote de crime previu isso, né, e foi derrubado, então está valendo, um artigo 14A do CPP, na qual diz assim, só para vocês pegarem aqui no início, né, no caso, os servidores vinculados às instituições, né, da segurança pública, do artigo 144, figuraram como investigado, né? Vamos lá, investigado em inquéritos policiais
militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, né, praticado no exercício profissional, de forma consumada ou tempada, né, será indicado, né, um indiciado poderá constituir um defensor, né? E no caso concreto aqui, a gente está falando da defensoria pública, não é isso, professor? Exato. Preferencialmente a defensoria pública, né? O investigado tem um prazo de 48 horas, né, para constituir defensor. Não constituindo defensor, né, nesse caso, a grosso modo, né, também vai ler ali as nuances. O investigado, né, de segurança pública, ele tem um prazo de 48 horas para constituir defensor. Não constituindo defensor, a autoridade do qual ele é vinculado, tem mais 48 horas para providenciar isso. Aí, preferencialmente, a defensoria pública, né? Instalada. Exatamente, que é o que diz os parágrafos subsequentes, o 14A, né? Foi lido o 14A. Parágrafo terceiro. Isso, exatamente. O parágrafo terceiro fala preferencialmente da defensoria pública. E caso não tenha defensoria pública instalada, né, no responsável pelo local, né, do crime ou da jurisdição, né, que esteja envolvido, aí sim deverá ser indicado um profissional, né? Sendo que o próprio parágrafo 4 fala de quem é que vai pagar esse profissional, né, se não tiver a defensoria. Isso. Aí quem diz isso é o parágrafo 5º, né? Desculpa, é o parágrafo 5º. Se não tiver defensoria instalada, né, responsável os custos correrão conta do orçamento da própria instituição. Na hipótese de não atuação da defensoria pública, os custos com patrocínio dos interesses dos investigados nos processos que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Ou seja, isso, pode dizer, professor. Sim, professor. Não, pode continuar. A interpretação que se dá na própria instituição a que esteja vinculado se remete ao órgão, né, na qual o policial ou a agente de segurança esteja correlacionado, né, que serve, né? Vai correr. Já tem uma crítica acerca dessa passagem do artigo, do parágrafo. Preferencialmente a defensoria pública. Veja que nós estamos falando de advogado dativo e de outros defensores, mas preferencialmente a defensoria pública. E a doutrina, de novo, Renato Brasileiro, dentre outros, já vem batendo em cima, tratando isso aqui de uma inconstitucionalidade. Porque o Código Anticrime é a Lei 13.964 de 2019. E nós temos a atuação da defensoria esculpida na Constituição, no artigo 134 seguinte, não é, professor Jefferson? Exato. E lá, a atuação princípio da defensoria é em relação aos vulneráveis e os mais necessitados. Veja que nós temos uma lei imputando mais uma atribuição à lei, uma atribuição que não está na Carta Magna. Então, vamos ver como é que vai decorrer, que os tribunais vão interpretar. Mas, para sua prova, fica com o que está aqui no parágrafo, né? Preferencialmente a defensoria pública, não tendo a defensoria pública, a União, a unidade federativa, tem que providenciar um defensor dativo, que seja. Exatamente. E a própria alteração, ela restringe, né? Cujo objeto da investigação for relacionado ao uso da força letal praticada no exercício da função. Isso. Então, assim, há uma restrição nesses casos. Avançando nos tópicos, né, outra alteração extremamente interessante é da extração do DNA, né, do preso, né, ou do custodiado. Uma vez que sempre a crítica eterna, né, até de não produzir prova, né, contra si mesmo, que você extrai o DNA, né, e aí quem defende diz não, mas é necessário para fazer um banco de dados, né, saber de que presos estamos falando, ou de que crimes, né, relacionados a crimes específicos. Então, de certa forma, a lei de execução penal, né, foi alterada agora, recentemente, da base do veto, prevendo, né, justamente a extração do DNA. Não é isso, professor? Como diz, como ficou a lei aqui, né, o artigo 9º A. O condenado por crime doloso, né, praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual,
ou por crime sexual contra vulnerável será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, né, mediante extração do DNA, por técnica adequada, indolor, né, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Nada mais é do que formar um banco de dados desse. Isso já é aplicado em outros países, né? De certa forma, esse estudo aqui eu não tenho nem dúvida, proveio dos Estados Unidos, a origem dele, e a alteração é clara, né? Nesse tipo de crime, com dolo, violência, né? Crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual e crime contra a liberdade sexual contra o vulnerável, né? É feito essas extrações. Tem algo mais a dizer no que toca aos crimes, a esse crime, professor? O tem que ficar atento em relação ao caput aqui o parágrafo 5º e o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, ele trata de procedimentos, né? Procedimentos de como é que vai ser feito essa coleta. O aluno tem que prestar muita atenção no artigo no que tange os crimes de vida. Ele tem que saber quais são os crimes contra a vida e ele tem que saber os contra a liberdade sexual e os crimes contra vulnerável, né? Por que nós estamos falando de títulos? Títulos lá nós temos um artigo. Então o aluno puxa aí uma seta para quais são os crimes contra a vida. Puxa a seta e diz homicídio, né? Vai colocando de lado, porque a banca pode muito bem trocar isso aí no crime de homicídio, tal, com violência, grave ameaça, saber isso aqui. E o projeto tem uma razão de ser. Isso aqui foi criado justamente nos crimes violentos, né? Em caso principalmente de estupro, né? Que deixa os vestígios ali no local do crime. E está vedando aqui a fenotipagem. Ou seja, o perigo de fazer experiências, né? Isso é vedado. Isso aqui tem que ser coletado para o fim do que ele se dispõe, identificar o acusado e manter um banco de dados. Mas não para fazer ciências aí como no nazismo, então como lá o identifico Lombroso na criminologia. Não é para isso, não. Exatamente, né? Você já explicou basicamente as partes importantes, né? E a vedação a não fazer fenotipagem, que certamente vai estar na prova desse jeitinho, porque é conforme está na lei, né? No artigo 9º, a linha A, parágrafo 5º do LEP, né? Exato. Avançando no que toca às outras inovações trazidas, né, pelas 16, derrubada 16 vetos, a progressão de regime, né, na LEP também, lei de execução penal, progressão de regime pelo bom comportamento, né, uma vez que antes era sempre analisado tanto o caráter objetivo como subjetivo, né, de bom comportamento, entre outros. A lei alterou no artigo 112, é suficiente. Olha como diz agora o artigo 112, parágrafo 7. Bom comportamento é readquirido, né, após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigido para a obtenção do direito. Em síntese, né, basta decorrer 1 ano de bom comportamento. Né? A lei, né, de certa forma trazendo agora, culminou apenas um aspecto objetivo, né, e dispensou o aspecto subjetivo. Mas, professor, o que é que você mais acrescenta nesse ponto? Isso. Lembrando aqui que para progressão de regime, né, nós teríamos que gravar um vídeo específico para isso, mas rápido aqui, para o preso, a progressão de regime. Grosso modo, de um regime mais grave para um mais brando. Grosso modo é isso. Progressão de um regime aberto para o aberto, por exemplo. E para acontecer isso, nós temos 2 requisitos. Esses requisitos são cumulativos. Né? Temos os requisitos objetivos, que antigamente, antes do pacote anticrime, era por fração. Um sexto. E agora o pacote anticrime passou a ser por percentual, né, da pena. Está na LEP os percentuais. E o requisito subjetivo, ele é aferido, né, não unicamente, mas principalmente pelo diretor do estabelecimento, porque é quem tem a proximidade maior com o custodiado, né? Então ele vai emitir um relatório e a autoridade, e dizer se ele tem uma boa carcerária. Exato. É a autoridade ali primária.
Exatamente. Em síntese, né? Ficou a lei agora prevê apenas o critério objetivo. Isso. Pensando, né? Ou seja, foi vetado, né, pelo presidente e agora com a derrubada, né? É suficiente o bom comportamento, né? Após um ano do ano da ocorrência do fato ou antes, né? Após o cumprimento do requisito temporal, ou seja, ele é claro quando ele fala após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Ele qualificou aqui apenas o requisito objetivo para a questão do progressão e regime, né, e bom comportamento. Professor, só adentrando aqui em acerca dos requisitos objetivos, né? Os crimes da contratação pública, ele tem um requisito objetivo específico, tal qual seja a reparação do dano e a devolução do ilícito, né? Para ele progredir de regime. Então, ele tem essa peculiaridade. Guarde o aluno aí que os crimes contra a administração pública, nos requisitos objetivos da progressão de regime, tem objetivo específico, qual seja a reparação do dano causado, a devolução do produto do ilícito, para que ele possa progredir. Muito bem pontuado, né? Que está no artigo 33, parágrafo 4º, né, professor? Parágrafo 4º do CP, isso. Muito bem pontuado, requisitos específicos quando praticado contra a administração pública. E por fim, né, vamos a alteração bastante caminhando aqui para o final, né? Se você está gostando, né, curta, compartilha, divulgue para os seus amigos, né, colegas, né, que o objetivo aqui é pro bono, vamos dizer assim, com o objetivo de edificar, né, o conhecimento, difundir o conhecimento, né, debatendo um tema sempre com assuntos pertinentes. E curta e ative o sininho, porque toda semana tem vídeo, né? Por fim, tem vídeo. A habitação ambiental, né, também foi alterada, né, alterada a lei de interceptações telefônicas, que é a lei 9296/96, né, e desde logo, antes de frisar aqui a alteração, né, essa lei de interceptação telefônica, há uma diferença substancial entre a interceptação telefônica, entre a escuta telefônica e entre a gravação ambiental ou clandestina, vamos dizer assim. Por quê? Essa de trás para frente, essa gravação ambiental, ou, como é dito pela doutrina, clandestina, é aquela que não tem autorização oficial, né, e é feita pelo próprio interlocutor. O próprio interlocutor resolve gravar, né, e essa gravação, como a doutrina batizou de clandestina, ela serve como meio de defesa apenas, né? Diferentemente do outro conceito de interceptação telefônica, que há necessidade de uma autorização judicial, há outra necessidade do crime ter pena de reclusão, há necessidade desse crime ser acima de 4 anos, né, no mínimo 4 anos. Há necessidade o requisito da subsidiariedade. Isso, há essa necessidade, né, de ser tem que ser um meio extremamente necessário, né, para desvendar, para investigar, que é a subsidiariedade. É o requisito prudencial, né, no caso. Esse requisito da subsidiariedade. Elementos, ou seja, e a interceptação, né, nada mais é do que a captação, né, da gravação entre dois interlocutores feito por um terceiro com autorização de um juiz, né. E a diferença para a escuta telefônica, né, é que também não se confunde com gravação ambiental, nem gravação clandestina. A escuta telefônica nada mais é do que a gravação, né, por um terceiro, né, com conhecimento de um dos interlocutores. Veja a diferença, né? Então, um dos interlocutores está sabendo, na interceptação não, mas na escuta telefônica, um deles sabe que está sendo gravado, né? E há necessidade de ter também uma autorização, né, judicial para essa prova ser válida. A alteração substancial, né, que foi tida aqui na lei de interceptação telefônica, vem dizendo que, né, vamos lá, artigo 8º, linha A, parágrafo 4º. A captação ambiental do ambiente feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa, né, conforme eu já vinha orientado lá. A captação ambiental, que é a gravação ambiental ou a gravação clandestina, quando demonstrada a integridade da gravação. Bem interessante aqui, substancial, porque, de certa forma, bota um par de cal nas discussões que haviam sobre esse tema, professor. E já traz uma série de críticas aqui, principalmente aqueles afetos ao
o Ministério Público, né? Novo aqui, o Cico Renato Brasileiro, Kleber, e dentre outros. Ele faz umas críticas, principalmente, por que está dizendo? A captação ambiental feita pelos interlocutores, tal, poderá ser utilizado em matéria de defesa. Então, eles já criticam aí. Dá a entender que só pode ser utilizada na matéria de defesa. E aí eles têm uns argumentos como que isso fere o princípio da comunhão das provas e a qualidade de armas a respeito disso. Então, já fica essa crítica, né? Que a gravação ambiental, ela é uma espécie de captação, né, feita por uns comunicadores independentemente de prévia autorização judicial. Por que ela fala que é gravação clandestina? Clandestina porque não está sabendo. Eu gravo uma conversa aqui com o professor Jefferson, uma gravação ambiental, né? Professor, interessante você ter pontuado aí do princípio da comunhão das provas, porque essas provas, o princípio é justamente isso, né? Uma vez ela produzida ou existente nos autos, ela pertence aos autos, né? Aos autos, elucidar formar o livre convencimento do juiz, né, para poder decidir, né, com imparcialidade. Aí, no caso aqui, eles criticam isso, porque aqui está admitindo, né, desde que vai ser analisado caso a caso. Isso aqui vai ser analisado caso a caso, se vai ser lícita ou não, né? Se tiver algum meio ali que foi invasivo, poderá ser considerado ilícito. Mas a doutrina critica é porque ele não poderá utilizar essa prova para acusação, unicamente aqui para a defesa. Então, por isso que já fere materialmente, né, esses dois princípios. E também, professor, quando a gente está tratando aqui de gravação ambiental, interceptação telefônica, nós temos que ter o cuidado de analisar também que isso é diferente do sigilo de dados bancários. Aquele que tem a quebra pela Receita, que é só em autorização judicial, que não se aplica a lei de interceptação telefônica. O sigilo das gravações, o sigilo dos dados bancários, né, dos dados telefônicos. Isso, exato. Que está acobertado, né, pelo princípio lá da intimidade constante ali do artigo 5º, inciso 10 e 12. Né? A regra necessita de autorização judicial para ser quebrado. Nós temos exceções, mas aqui não é o momento que temos. Mas fica o aluno sabendo que, em regra, nós temos que ter autorização judicial para quebra desses dados, desse telefone. E também nós temos na doutrina, ela vislumbra, tratando aqui desses meios invasivos, professor, o chamado Phishing Expedition. Phishing Expedition. Falei correto, senhor que é um poliglota. Phishing Expedition. Correto. Ele é tratado pela doutrina processual penal, principalmente no que diz respeito aos sigilos de dados. Porque os sigilos de dados, né, quando por meio de autorização, um delegado disse, ele vai até uma telefonia requisitar os dados telefônicos da operadora, daquele investigado, ele tem que, por exemplo, ele tem que utilizar para investigação a que ele se pré-investigar. Ele não pode usar dados em algo que não está abarcado ali na investigação. Isso também no mandado de busca e apreensão. O que significa phishing? Para pescar, né? Os mandados de busca e apreensão aleatórios, né? Vagos, que vão buscar na favela sem uma pessoa determinada, sem um mandado determinado, aquilo ali. Então, isso é totalmente vedado pelo nosso ordenamento jurídico. E também a doutrina chama isso de diligências de prospecção, diligências indômicas ou diligências especulativas, que não tem uma pessoa certa, não tem um fato a ser investigado. É como se fosse mais ou menos um flagrante ali forjado, fazendo uma analogia aqui. Fica para o aluno dessa expressão, Phishing Expedition. Tem uma certa prova em primeiro, em segundo, em prova oral, com certeza, né? Exato. E além do exemplo que você deu de mandado de busca e apreensão, é claro e evidente, né? Só reforçando, também não se aplica, né, às interceptações telefônicas. Uma vez autorizada, há necessidade de se determinar o cunho que se busca na persecução, né?
não pode ser abrangente, o juiz precisa especificar a prova que será buscada. E lembrando, aqui, voltando aqui para a lei de interceptação única, lá no artigo 2º, elas trazem uns requisitos, né, que nós temos que interpretar a contrário senso. Ela está dizendo que não pode, então nós temos que extrair para ficar melhor a compreensão o que pode. Dali se chama, a doutrina chama de fumus commissi delicti, né, os indícios de autoria e a existência de um fato criminoso, né, fora os requisitos do apenado, com reclusão, do requisito subsidiário trazido pela jurisprudência. Então, fumus commissi delicti, que se você prova, é os pressupostos chamados de positivos, os pressupostos positivos, indícios de autoria e a existência do fato criminoso. E o pressuposto negativo é o perigo libertatis, né? O perigo da liberdade, de manter aquele sujeito ali livre. É isso, né? Eu agradeço, né? Foi bem extenso hoje, mas tenho certeza que abarcou todo o conteúdo dessas alterações que vão Tem questão de prova aqui. Nós falamos aqui, com certeza na sua prova. Não vai ser perda de tempo assistir o vídeo, não. Completo. Vai não. É isso aí, turma. Mais uma vez agradeço, né, por você ter ficado aqui e continuado até o final. E tamo junto. Valeu, professor.